link, envie para alguém, vamos multiplicar essa palavra, que a graça do Senhor possa ministrar, não somente a igreja local, mas a vida daqueles que podem nos assistir nesse momento. Amém, amados? Aleluia! Amados, essa semana Deus tem falado muito, desde domingo está sendo assim um chacoalhar de Deus sobre essa casa paterna, sobre a igreja local que está aqui, e nós temos recebido muito. Eu não sei você, mas eu me sinto assim, recebido muito, muita ativação, muito da parte de Deus. O Senhor está gerando na sua igreja um espírito livre, porque é isso que muda o coração daqueles que recebem a Jesus definitivamente na sua vida. Aleluia! Vamos falar nessa noite, amados, sobre a adoração de quem recebe perdão, ok? Você vai entender que aquele que é perdoado por Jesus, aquele que tem seus pecados perdoados, ele se torna um adorador. Ele se torna alguém que pode gerar transformação, porque ele enxergou primeiro essa transformação na sua própria vida. Amém? E a igreja do Senhor, ela necessita dessa essência. Quanto mais nós recebemos de Deus, mais adorador nós iremos ser. Amém? Vamos ver aqui, amados, em Lucas capítulo 7, 36. Abra já a sua Bíblia. Coloca por gentileza também aqui na tela. Vamos entender a ação de uma mulher que representa exatamente esse coração que recebeu perdão, esse coração que se tornou adorador, esse coração que a igreja do Senhor precisa, na verdade, ter com Deus. Olha só o que diz o versículo 36, vamos ler juntos aqui. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Amados, preste atenção nisso. Houve um fariseu, a palavra aqui está nos mostrando que um fariseu, ele convidou Jesus para jantar. E nesse momento, essa mulher, que a Bíblia diz que ela era pecadora, a Bíblia nem diz o nome dela, uma mulher pecadora, ela simplesmente, sem convite algum, ela vai buscar Jesus, independente do local que ele estava. Isso nos mostra, amados, que quando nós conseguimos identificar a nossa realidade, nós passamos a buscar a Jesus independente da circunstância. E não há adoração sem transformação, porque todo coração transformado se torna um coração adorador. Amém? Então essa mulher, você vê que a palavra do Senhor nos fala, amados, que ela tinha na sua mão algo para oferecer. Ela sabia, ela encontrou a realidade dela quando ela ouviu as palavras de Jesus, e ela pôde então entender que ela precisava de transformação. Nesse momento, quantos de nós podemos olhar para a nossa realidade e identificar qual é a área de transformação que nós necessitamos? Quantos de nós podemos buscar a palavra de Jesus, podemos buscar a vida de Jesus, podemos viver pelos seus ensinamentos sem precisar de convite? Porque a maioria da igreja de hoje, amados, recebe convite. Quantas pessoas, você que nos assiste, quantas pessoas não convidou você para uma ministração, para um culto, para uma oração, para um momento onde você pudesse refletir sobre a sua vida, e você simplesmente teve a atitude do fariseu. Você sabe qual foi a atitude do fariseu? Jesus entrou na casa dele e ele simplesmente tratou Jesus como uma pessoa qualquer. Amados, quantos de nós tratamos Jesus, a sua obra, a sua cruz, o seu sangue, o seu poder, a sua palavra como qualquer coisa? Você sabe quando você trata o mandamento, a nova aliança, a vida de Deus, o arrependimento como qualquer coisa, quando você ouve
e você simplesmente não está nem aí. Você tem a atitude do fariseu. Porque o fariseu, Jesus entrou na casa dele e disse: senta, Senhor. E você sabe, amados, que os fariseus, quando eles eram hospitaleiros, eles tinham uma cultura. Eles ofereciam água para lavar as mãos, água para lavar os pés, servia da melhor maneira. E esse fariseu, nesse momento, amados, ele recebeu Jesus e disse: bem-vindo, Senhor, pode sentar na mesa. E qual foi a redenção? Qual foi o ato de adoração que ele teve? Qual foi a importância que ele deu a Jesus nesse momento? Diga assim: nenhuma. Ele tratou Jesus como qualquer um. Amados, nós, a igreja, não podemos ter essa postura. Porque a postura, a nossa atitude, a nossa ação, a nossa demonstração de adoração vai demonstrar o quanto nós consideramos a vida que Jesus nos deu para viver. Ok? Você vê que essa mulher, ela simplesmente era uma pecadora qualquer. A Bíblia, fatos históricos, mostra que talvez ela fosse uma prostituta da cidade. E eu pergunto para você, como uma prostituta da cidade, uma pessoa qualquer, ela teve essa atitude de buscar Jesus na casa de alguém que jamais receberia ela, na casa de alguém que jamais a aceitaria, na casa de uma pessoa que, quando ela entrou, começou a julgar suas obras. Sabe por quê? Porque ela vivia uma vida de prostituição, uma vida separada dos mandamentos, até aquele momento. Porque a partir do momento que essa mulher decidiu buscar Deus, amados, a sua vida foi transformada. Amém? E a palavra do Senhor nos mostra, aqui no versículo 38, aliás, 37 ainda, a palavra diz assim: sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorava, regava-lhe com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Olha só, essa mulher, amados, que foi sem convite, e talvez você já recebeu muitos convites e você simplesmente desconsiderou, e aí você se coloca na posição de fariseu, como alguém que desconsidera aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Mas essa mulher não, ela recebeu a palavra ativou o espírito dela, mostrou a sua realidade. E vamos ver aqui o poder dessa mulher, como a vida dela foi transformada. Ela simplesmente, amados, foi buscar a Jesus com uma ação, com algo em suas mãos, com uma atitude nova, com uma atitude que demonstrava total arrependimento dos seus pecados. Enquanto fariseu, que nós podemos tipificar aqui como a igreja, né? Porque a igreja dessa geração tem exatamente essa atitude. Ah, Senhor, senta aí, entra na minha casa, muda meu casamento, muda meu filho, Senhor, faz isso por mim, mas a minha própria vida, pode deixar aqui que está tudo bem. Eu quero viver a vida que eu quiser. É assim ou não é, amados? A igreja dessa geração, qual é a atitude que a igreja dessa geração tem? Exatamente essa. Mas essa mulher que não estava cotada, diga assim, não estava cotada, não estava na lista, não estava no convite, ela sabia que aquele que oferece vida nova jamais a rejeitaria. Amém? E ela foi com uma demonstração total do desejo do coração dela de buscar uma vida nova. Ela não foi, amado, simplesmente se mostrar, simplesmente causar, porque a principal intenção do coração dela era causar transformação na sua própria vida. Amém? E ela conseguiu, porque a palavra do Senhor diz que ela adorou a Jesus
com uma oferta que valia muito dinheiro, um vaso de alabastro. Amados, e a palavra do Senhor diz que ela derramou sobre os pés de Jesus, ungiu Jesus. E sabe o que ela fazia? Chorava naquele momento, porque aquele momento demonstrava o genuíno arrependimento do seu coração. E enquanto o fariseu criticava ela, ela chorava, ungia os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Quantos de nós, amados, temos um coração derramado na presença do Senhor? Quantos de nós vamos buscá-lo sem argumento? Quantos de nós, em um momento como esse, de oração, de adoração, de reunião, entrega tudo o que você tem, entrega seu coração, sua mente, seus projetos, seus planos, seus pensamentos? Quantos de nós pode entregar a Jesus uma adoração genuína? Porque não é somente convidá-lo. O fariseu convidou, mas não teve atitude de adorar, não teve atitude de arrependimento, não teve atitude que demonstrasse mudança. Mas essa mulher, amados, ela demonstrou uma mudança total. Ela demonstrou atitude, ela demonstrou desejar totalmente uma vida nova. Amém? E é desses corações que Jesus sabe que pode colher adoração genuína. Sabe por quê? Porque esses corações, amados, reconhecem quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele se tornará na sua vida para sempre. Aleluia! São essas pessoas de coração genuíno que Jesus busca como verdadeiros adoradores. Amém? Vamos ver no versículo 39. Olha o questionamento do fariseu. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho algo para te dizer. E nós vamos já ver o que Jesus vai dizer a esse homem. Mas você vê, amados, que a igreja que manifesta uma falsa adoração, ela nem adora e ela questiona quem adora. Ela nem é transformada e ela questiona quem é transformado. Ela não tem reverência e ela questiona aquele que manifesta a reverência. Esse homem começou a questionar Jesus, mas será que esse realmente é filho de Deus? Será que esse realmente é um profeta? Será que esse realmente tem alguma coisa aí de discernimento? Porque ele está deixando uma mulher pecadora aí se jogar nos pés dele, oferecer aí essa oferta, fazer todo esse teatro. Será que esse realmente aí tem o Espírito de Deus? Olha só, amados, nós precisamos nos opor a todo esse espírito de apostasia. Você vê que esse espírito de apostasia se manifestava lá nos próprios dias de Jesus sobre a terra. Porque a falsa adoração, ela manifesta isso, ela dá lugar a isso. A irreverência, a falta de adoração, a corações endurecidos, corações questionadores, corações opositores da vida de Deus, da transformação de Deus na vida daqueles nos quais são tocados por Jesus. Olha só, e Jesus não deixou isso barato para esse homem. Olha só o que Jesus contou, uma pequena parábola para ele poder entender que Jesus estava disposto a seguir libertando a vida dessa mulher. Olha só no versículo 41. Ele respondeu e disse: Mestre, pode falar. E Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois
com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, aquele que era fariseu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E ele, voltando para a mulher, ele disse assim, aí Jesus começou a colocar a verdade sobre a vida e as atitudes de Simão, amados. Jesus falou assim: pois é, você está vendo essa mulher? Ela nem me conhecia e me adorou. Você está vendo essa mulher? Eu vim na tua casa, você nem me serviu, mas ela me ofertou, ela me adorou, ela veio reconhecer quem de fato eu sou na vida dela. Amados, Jesus contando essa pequena parábola para esse homem, abriu, eu penso, que os olhos do espírito dele. Jesus falou assim: sabe qual é a essência da adoração, Simão? Que você deveria dar a mim, mas você não deu? Você sabe qual a essência da adoração que eu busquei na sua vida, mas você me negou? É que essa mulher, ainda que ela seja uma prostituta, ela recebeu perdão. E aquele a quem mais é perdoado, mais demonstra amor, mais demonstra adoração, mais demonstra quebrantamento. Amados, eu estou certa de ver que pessoas que não adoram a Deus são pessoas que não reconhecem o arrependimento. Pessoas que não adoram a Jesus, a sua obra, são pessoas que em nada foram transformadas. Pessoas que têm um coração cauterizado, são pessoas que muito menos sequer manifesta um pingo de temor pela obra da cruz que está sobre a sua vida. Nesse momento, essa mulher que pouco foi cotada, mas que recebeu um coração novo, que demonstrou em obras atitude, ela se quebrantou, chorou, adorou, pediu perdão, reconheceu. E esse homem, amados, que conhecia com certeza as leis, conhecia com certeza os rituais de adoração, conhecia com certeza o passo a passo de honra a uma figura tão singular como a de Jesus, sequer demonstrou hospitalidade à sua casa. Olha só, preste bem atenção nisso. Nos faz pensar como nós hoje reconhecemos, através da adoração, quem é Jesus, o que ele fez, quanto estamos comprometidos, quanto estamos decididos a demonstrar a mudança. Porque a mudança, ela não será de boca nem de palavras, ela será de obras. Amém? A mudança será de obras. A mudança será no dia a dia. A mudança será, amados, na nossa reverência àquele a quem nós adoramos. Posso ouvir amém? Nós como igreja não podemos, amados, ter um coração endurecido, a ponto de nos reunir como igreja e estarmos totalmente apáticos, desconsiderar o momento, desconsiderar a oração, desconsiderar a adoração ao Senhor. Porque nós não estamos aqui para um clube social. Nós estamos aqui para adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Autor e Consumador da nossa fé, através da nova aliança. Amém? E nós devemos manifestar essa adoração genuína. Jesus, nesse momento, amados, colocou esse homem em xeque-mate, porque eu vou dizer para você, se tem algo que Jesus amava, amados, falar, era a verdade. Diga assim, a verdade. E eu quero dizer para você que em meio a uma adoração genuína, a verdade nunca estará oculta. A verdade jamais será negada a você. Você quer ouvir Jesus falar umas verdades para você? Adore, se quebrante, se ajoelhe, faça caminhos de adoração,
Faça caminhos nos quais o Espírito de Deus possa ministrar o teu coração, a tua mente. Mas enquanto você estiver endurecido, enquanto você estiver no seu próprio juízo de adoração, em nada você vai receber de Deus. Porque Deus não adora, amados, aquilo que nós queremos dar. Você entende isso? Jesus não recebe aquilo que nós queremos dar, mas Ele recebe gratidão genuína de corações que reconheceu aquilo que Ele fez na sua vida. Isso sim é obra nos quais o Senhor vai receber o suave perfume como um incenso de adoração. Em outros textos a gente vê que quando aquele vaso de alabastro, houve, amados, um perfume em todo o ambiente. E você vê que muitos questionaram, mas quem são esses muitos? Entenda que em meio à adoração sempre haverá oposição. Sempre haverá oposição de alguém. Em outros momentos foi o próprio discípulo de Jesus, aquele que era ladrão, aquele que não teve a sua vida totalmente transformada. E nesse momento você vê um homem que tinha todo o protocolo, mas em nada tinha sua vida transformada. Amém? Isso nos faz refletir o quanto nós precisamos de transformação. O quanto nós precisamos absorver um coração novo. O quanto nós necessitamos, de fato, deixar o Senhor operar na nossa vida. Amém? Para a gente encerrar. Versículo 47. Por isso te digo, Jesus falou à mulher, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? E Jesus falou para a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, amados. Não precisa falar muita coisa. Essa mulher chegou atribulada, mas uma adoração genuína transformou a sua vida. Ela chegou totalmente destituída da glória de Deus, mas o coração quebrantado dela e a sua fé transformou a sua realidade. E ela saiu dali, amados, transtornando, porque um adorador transtorna, um adorador muda ambiente, um adorador, ele quebranta, ele se opõe a toda realidade de acusação daqueles que não conhecem o que é essa experiência de verdade. Amém? Então vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos agradecer ao Senhor, porque nós, hoje, temos essa oportunidade de fazer essa rota de adoração, de gerar ambientes novos dentro da nossa vida. Você que nos assistiu, pega essa palavra, abençoe outras pessoas, compartilhe, use esse link para abençoar a vida de muitos, amém? Deus abençoe você ricamente.